Torne-se uma mulher irresistível. Você já pensou em se tornar uma mulher irresistível? Pronto, eu vou dar aqui umas dicas maravilhosas e eficazes para você se tornar uma mulher irresistível. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Anaíla e seja bem-vindo ao canal Mulher Virtuosa. Aqui eu falo de tudo que abrange o universo feminino. E deixa eu falar uma coisa com vocês, um papo de amiga aqui. Eu, tava lendo a Bíblia e aí eu lembrei de Salomão, que foi de acordo com a Bíblia, um homem muito inteligente, o mais inteligente que já pisou aqui nesse mundo, e um homem muito rico. E também que ele se envolveu com várias culturas, devido às alianças que fazia com os reis da terra. E ele, lá em Eclesiastes, ele diz o seguinte, que não há nada novo embaixo do sol. Ou seja, ele diz em Eclesiastes que as aspirações, qualquer aspiração do homem não passa de vaidade. E tudo que a gente vê por aí, de algum modo, na antiguidade já foi feito. A diferença é pequenos detalhes de tecnologia e tal. E por isso que eu venho aqui te mostrar o que é ser uma mulher irresistível. Porque desde que o mundo é mundo, o gênero masculino e feminino não mudou. O que acontece é que eu tenho percebido que na sociedade vem impondo certos estereótipos para as mulheres, E aí confunde a nossa cabeça. E por isso que eu te convido, sente aí, mas desde já se inscreva no meu canal, dê essa ajuda, tá bom? E aí eu vou te falar agora os passos para se tornar uma mulher irresistível. Um dos primeiros passos para se tornar uma mulher irresistível é você cuidar da sua aparência física. Sim, você ter o seu autocuidado. E quando eu falo aparência física, tira um pouquinho da sua mente essa questão do que está muito aí na internet. Fitness é para ter um estereótipo, um corpo malhado, então ser muito magrinha. Não. Apenas cuidar da aparência física é você demonstrar que tem um asseio, de você ver como é que fica melhor o seu cabelo. Se você tem um cabelo cacheadinho, veja um penteado que quando alguém olha, alguém não, você se olha, você fala assim, não, eu estou arrumada. A mesma coisa, se você prefere seu cabelo escovado, assim como eu prefiro mais escovado, escove ele. É assim que você fica mais bem apresentada. Então, que seja assim. Outra coisa, o rosto não necessariamente precisa estar com quilos de maquiagem, mas às vezes a sua sobrancelha, ela é harmoniosa, precisa fazer, não precisa. Passa um glossinho, algo básico, sua pele. Veja um creme se é ressecada, você passa um cremezinho para dar, um viço. Não precisa muita coisa, mas que você, quando alguém te olhe, veja asseio, veja limpeza. É como uma casa, mesmo a casa pode ser chique, tá? Com os melhores, por assim dizer, os melhores móveis, talvez, fazendo essa comparação assim com nós mulheres, Pode estar com a melhor roupa de marca, isso e tal, maquiada, não que é errado, mas geralmente nós mulheres queremos estar em casa mais confortável, então por isso que eu tô falando assim do básico. Mas assim, mesmo simples, mas que seja simples, bonito. As roupas que não estejam amassadas, rasgadas, manchadas, roupa descombinante, não. Veja, mesmo que você esteja com vestimentas simples, mas que fique harmônico com você. E outra coisa também muito importante, as unhas. Mesmo que você não saiba fazer a unha, a depender da condição, nem todo mundo tem dinheiro para estar toda hora no salão, mas mantenha sempre lixada, pintada com colorzinho. E aí depois vai olhando as dicas aqui na internet, como, porque tudo é habilidade de você fazer algumas coisas em casa. Então é isso, então esse é o primeiro passo, porque tudo que é bem, que tá ali bem apresentado, transparece para o outro organização e beleza e amor próprio. Então, quando uma mulher, independente de seu estereótipo, do seu tipo de corpo, do seu tipo de cabelo, do seu tipo de pele, mas se essa mulher
cheirosa, não necessariamente produtos caros. Pode ser uma colônia, um body splash, sabe? Então, a mulher que ela age dessa forma, ela é irresistível, porque ela transmite de forma subliminar a questão do cuidado, do valor, de valorizada, e isso para o homem é algo assim, é um gatilho muito forte mesmo. A próxima etapa, por mais que eu falei na primeira em relação a estereótipos, de padrão de beleza que o mundo, né, tenta impor a gente, mas para dizer que tal mulher que é a mulher irresistível, que é a mulher atraente, mas eu devo frisar aqui que é importante sim a mulher, se possível, ela manter o seu peso. Como assim se manter no seu peso? Hoje a gente tem estudos que faz, né, um cálculo, eu não sei o nome desse cálculo, mas que diz assim, a depender da estatura da mulher, o peso ideal é esse. Por mais que eu tô falando aqui que não é pra gente se espelhar em padrões de beleza, porque tem mulher que é alta, tem outras que é mais baixinha, como eu mesmo, tem outras que tem um quadril largo, outra tem um quadril fino. Então, assim, cada um tem a genética, né? Tem seu padrão ali, mas quando a gente se mantém no nosso peso ideal, a verdade seja dita, nós esbanjamos saúde e outra coisa é autoestima. Por mais que eu sei que eu não tô aqui sendo, como é que se diz, gordofobia, não é isso? Não, não é isso, não é isso não. Por isso que primeiro eu falei com relação desse autocuidado, né, dessa aparência, porque isso é mais importante, independente de a mulher estar acima do peso, estar mais gordinha. Porém, se a mulher, ela mantém o seu peso, que é o peso ideal, ela transmite, sim, ainda mais uma questão de autocuidado, de saúde, de amor próprio, e não só isso, porque a verdade seja dita, a maioria da mulher, eu acredito que é 80%, quando estamos acima do nosso peso, a gente começa a ficar desconfortáveis em algumas situações, com algumas roupas, e acaba que a gente transmite de forma, repetindo, subliminar, a gente vai transmitir insegurança, e por isso que às vezes algumas inseguranças nossas é muito utilizada na mão de pessoas cruéis, seja uma amizade, seja às vezes algum relacionamento tóxico. Então, por isso que isso também é importante, tá certo? Outra coisa que torna a mulher irresistível. Gente, isso daqui que eu tô falando serve para quem tá querendo iniciar um relacionamento, para quem tá no namoro, para quem já está casada. Isso serve para todas as mulheres. Todos esses passos que eu falei até aqui. Nós mulheres, a mulher precisa ter seus ciclos de amizade. Mas não é essa amizade de ficar só no telefone, não. A distância é só no telefone. Toda mulher precisa ter sua amizade para poder sair, sentar, bater aquele papo de amiga. Mas não é papo de homem, não, para falar mal do marido, do namorado, como se a vida da mulher, a nossa vida girasse em torno de homem. Não, gente, bora parar com isso. Quer falar do marido, quer reclamar, ore, entregue na mão de Deus. Mas não estou dizendo que a gente não pode falar, mas o papo ser só disso, de marido, não é legal. Mas assim, toda mulher tem que ter sua amizade. Por quê? Vou falar aqui um exemplo de quem é casado. Claro que quem é casado tem que tomar todo o cuidado. E eu tô falando aqui de amizades sadias, tá certo? Eu não tô falando de amizades tóxicas. Tô falando já daquela amizade de você ter alguém do mesmo sexo que você, para você conversar, para vocês bater aquele papo gostoso, papo de mulher, sabe? Aquela coisa de uma ajudando a outra. E só que, claro, de sair também, sentar, tomar um chá, um café, um suco, seja lá o que for, dar um passeio, espairecer a mente, para você se sentir completa, porque às vezes tem mulheres que, quando entram no relacionamento, e meninas também, começam a se isolar de todo o seu âmbito familiar, de amizade, e a vida começa a girar por esses em torno daquele namoro, daquele noivado, do seu esposo. Só vou fazer uma ressalva: casamento é importante, em primeiro lugar o marido, em primeiro lugar a mulher, tá certo? E por isso que uma mulher que é casada, que tem suas amizades, tem que sim
ponderar, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito respeito, analisar onde é que vai, né, ter esses encontros com essas amizades, tá certo? Então, uma mulher que tem a sua amizade, gente, isso reflete, assim, nos homens, né? Uma relação assim, nossa, eles ficam assim, sempre querendo conquistar. Não é assim de forma tão explícita, mas sim, eles sempre querem conquistar porque eles ficam assim, ai, eu não sou suficiente para ela, né? Fica com isso assim na mente deles. Então é uma mulher que vê assim, que assim, ó, eu tenho minha vida assim, independente de até as casadas terem se tornado uma só pessoa, né? Seu esposo, uma só carne, mas ter essa individualidade é muito importante e torna uma mulher irresistível. Outra coisa que é muito importante é a mulher ter o seu ganha-pão. Isso torna qualquer mulher irresistível. Por que eu estou falando essa palavra ganha-pão e não trabalho? Porque assim, a mulher não necessariamente ela tem que estar sendo CLT, trabalhando fora. A mulher ela pode sim ser dona de casa e ainda assim ser uma mulher irresistível. Mas é muito importante, ó, toda mulher, ela tem uma ocupação, ela tem um hobby que traga um retorno financeiro, sim, é muito importante. Porque isso transfere independência, autonomia, mas não aquela independência orgulhosa, de soberba, não é nada disso. Que inclusive uma mulher que ela é uma mulher empreendedora, mesmo dentro de casa, pode ser com a coisa mais simples que for, mesmo que ela tenha um esposo que seja provedor, que não tem erro, não tem, como é que eu vou dizer? Isso não tem problema nenhum, a mulher ser dona de casa, ter seu esposo que seja o provedor em todas as coisas. Isso não é ruim, pelo contrário, é bom. Mas sim, é muito importante a mulher ter um ofício, até mesmo porque se ocorrer alguma situação do seu esposo, digamos, perder o emprego, passar por um momento financeiro delicado, essa mulher ser também um suporte, né? É muito bom. Então, independente de trabalhar fora com um terceiro ou estar dentro de casa, é muito importante sim nós mulheres desenvolvermos alguma habilidade que nos dê um retorno financeiro, que seja um a mais. E isso transmite, sabe, muita, como eu falei, muita independência, muita autoridade, não com relação a soberbo de querer ficar ali disputando com o seu cônjuge. Cônjuge não é o nosso esposo, o namorado, sei lá o que for, não é para ter disputa, é para ter união. Então, assim, mas isso torna uma mulher irresistível, uma mulher que sabe que ela sabe se virar, que ela sabe ter o dela independente de qualquer coisa, independente de circunstâncias. Isso é muito importante na vida de uma mulher. Então é isso, virtuosas. Espero que vocês tenham gostado desse papo, né? Dessas dicas, desses passos de como se tornar uma mulher irresistível. E irresistível para quem? Para o seu paquera, para o seu namorado, para o seu esposo, para o seu noivo, tá certo? E assim, eu espero que eu tenha passado de uma forma leve, de uma forma bem compreensiva, porque eu me deparei, né, com algumas dificuldades através dos filmes, das novelas, das séries. Eles passam de uma forma, eu percebi, totalmente deturpada, o que é ser uma mulher de valor, o que é ser uma mulher irresistível, e que não tem nada a ver com o que aí alguns transmitem, né? E que para ser uma mulher desejada, uma mulher admirada, tem que ter certo padrão aí de beleza, e não é assim. Porque, inclusive, quando a gente vai ver relacionamentos que perduram, que são duradouros, e outros que têm mulheres lindíssimas, como, né, várias atrizes aí lindas, fitness, e que têm seus casamentos totalmente frustrados, são trocadas por outra, a gente se pergunta, onde é que tá? Onde é que tá aquela, como é que eu vou dizer, qual o detalhe, o que faz, né, com que seja diferente de a gente ver um outro casamento, às vezes uma mulher que não tem tanta atratividade, por assim se dizer, mas tem um casamento bem sucedido, tem um namoro bem sucedido. Então é isso, é através desses passos. E como Salomão diz, não há nada novo embaixo do sol. E eu percebi isso também. Não há nada de novo, mas tem certos padrões, certos comportamentos que sempre foi oriundo do ser humano e que, ó,
perduram. E esse foi um pequenos passos que eu tentei passar aqui para vocês, tá certo? Em meio a tantas deturpações aí que a gente escuta. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e eu peço, curte aí, tá certo? Compartilhe para aquela amiga que precisa ouvir isso e também se inscreva no canal que vocês vão estar me ajudando, tá bom? Um beijo!